Meus irmãos, vamos estudar o texto da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 5. Nós estamos falando sobre o livro de Atos, com o tema Atos, despertamento da igreja. É um tempo da igreja despertar. O tema é propício para aquilo que nós estamos vivendo. E especificamente hoje, o título da mensagem é: Nós somos a suspeita de Gamaliel. Quem aqui já ouviu falar do Gamaliel? Quem já ouviu falar de Gamaliel? Sabedoria de Gamaliel. Você já ouviu falar? Essa pessoa tem a sabedoria de Gamaliel. Nós somos a suspeita de Gamaliel. Por que esse título para a mensagem? Estamos acompanhando desde o capítulo 3, uma igreja que começou a ser perseguida. E a igreja começou a ser perseguida porque Pedro e João curaram um coxo. E houve uma grande repercussão desse milagre, a ponto dos líderes do Sinédrio começarem a perseguir os cristãos. Eles ficaram totalmente perturbados. Capítulo 4, versículo 2, Lucas diz que eles ficaram perturbados porque viram que a multidão estava começando a seguir esses discípulos. Depois disso, o que eles fizeram? Chamaram os apóstolos e intimidaram, proibindo que eles pregassem o evangelho. Diante dessa proibição, os apóstolos continuaram pregando o evangelho, mesmo que tivessem sido coagidos a parar. Eles perseveraram em cumprir a missão do Senhor, e nessa perseverança, Deus começou a usar os apóstolos de uma forma sobrenatural para realizar sinais e prodígios. As pessoas eram colocadas no caminho e a sombra de Pedro curava aquelas pessoas. Quem acompanhou essa mensagem há algumas semanas sabe, Deus fez coisas extraordinárias através dos apóstolos, curas, sinais, e multidões estavam procurando a eles. Diante disso, o que o Sinédrio fez? Prisão e interrogatório. Dessa vez, eles ficaram aprisionados, até que um anjo do Senhor foi enviado para libertar os seus servos da prisão. Depois que eles foram libertos da prisão, era uma boa hora para fugir de Jerusalém, é ou não é? Mas os apóstolos não fizeram isso. Eles continuaram em Jerusalém pregando o evangelho. Por isso eles foram presos pela terceira vez. E foram interrogados pela terceira vez, mas nessa vez eles interrogados, cheios de ousadia, eles falaram para todo o Sinédrio ouvir: Jesus, aqueles que vocês mataram, ressuscitou dentre os mortos. Deus o exaltou, e ele foi colocado como príncipe e salvador de todo o povo. Eles tentaram calar os apóstolos, mas eles pregaram até para o Sinédrio. Assim são os homens cheios do Espírito Santo. Não temem as perseguições, pelo contrário, usam as perseguições como uma alavanca para proclamar o evangelho. Depois desse discurso ousado de Pedro, chegamos ao capítulo 5, versículo 33, que diz: quando ouviram isso, ou seja, quando eles ouviram Pedro falar sobre o Jesus que ressuscitou e que estava sentado à destra do Pai, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto
e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, não é Judas Iscariotes, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto, e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus, e por fim os soltaram. Depois de soltos, o que os apóstolos fizeram? Agora sim eles fugiram de Jerusalém. Agora eles reclamaram. Versículo 41. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Uma breve leitura da palavra do Senhor já nos inspira e nos traz convicção e encorajamento. Minha oração é para que o teu Espírito ministre ao coração de cada pessoa que está aqui, daqueles que estão longe nos acompanhando, que de uma forma poderosa, sobrenatural, espiritual e verdadeira, o Senhor promova conversão, encorajamento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto revela a fúria dos invejosos. Se você perceber a sequência, lá no capítulo 3, mostra que tudo começou com uma ofensa. Preste muita atenção, porque isso está relacionado à forma como convivemos. Uma ofensa foi gerada no coração daqueles homens. Depois disso, eles planejaram, eles conspiraram contra os apóstolos. O coração deles foi tomado de inveja. Por quê? Porque os apóstolos estavam realizando sinais e maravilhas. Depois disso, eles aprisionaram. Não bastasse isso, interrogaram os apóstolos, proibiram que eles pregassem o evangelho. Além disso, eles ficaram enfurecidos, porque viram que os apóstolos não obedeciam. E no final de tudo isso, eles planejaram matar os seguidores de Jesus. Se você perceber, há uma sequência que começa com sentimentos, emoções, que começam a aflorar diante daquilo que é realizado pelos outros. E esses sentimentos são mencionados na Bíblia como inveja e fúria. O que é inveja? Invejar é não querer ver. É aquele mal-estar, desconforto ou fúria que a pessoa sente diante da beleza, sabedoria, desconforto, ou até mesmo da produtividade e inteligência que vê em outra pessoa. O invejoso sofre com o bem do outro e tenta destruí-lo, achando que assim se acalmará, de modo que começa a falar mal do outro, ataca a sua reputação, para tentar apagar aquele brilho que nota no semelhante. A fúria é uma filha da inveja. Ela nasce de um coração que deseja ter o que o outro tem. Na semana passada o pastor Lipão desenvolveu muito bem essa ideia da inveja. Mas aqui há um passo seguinte, que é de homens que estão furiosos contra os apóstolos. E pessoas que são dominadas
por esses sentimentos pecaminosos, da inveja, a fúria. São pessoas que vivem por motivações egoístas e, sem perceber, começam a atacar outras pessoas. Esse ataque, que aparentemente era relacionado a uma doutrina ou ensinamento, se torna pessoal. No momento em que eles dizem, vamos matar esses seguidores de Jesus, a questão já não é mais com relação à mensagem, mas sim sobre as pessoas. E você já percebeu que alguém que enche o seu coração de fúria contra o outro, ele começa a repudiar, desprezar. Não é um assassinato físico, porque talvez não haja coragem para realizar isso, mas na mente e no coração esse assassinato acontece. E principalmente quando há qualquer conversa ou disputa, ao invés de ter uma conversa sobre o assunto, uma resolução sobre o assunto, aquilo se torna pessoal e a acusação relacionada a outra pessoa, ao caráter dela. Dentro da filosofia isso é chamado de argumentum ad hominem, que é o argumento contra a pessoa. É quando você perde a razão e ao invés de discutir sobre um problema, você discute sobre o outro. Quer ver um exemplo disso? DR no casamento. É raro, mas às vezes acontece isso. O problema é quanto está se gastando. Mas no meio dessa discussão, um olha para o outro e diz, mas também você não demonstra que me ama. Espera aí, não estava falando do dinheiro? Como assim, de repente falou de amor? Não, mas você também não faz carinho. Ah não, mas você... E vai embora. Ofensas pessoais. A discussão sai do campo da razão, toma as emoções, enfim, há uma ofensa atrás da outra. Outro exemplo disso, melhor exemplo, debate político. É para debater uma ideia. O apresentador diz, vamos falar sobre desenvolvimento das indústrias. Eu quero fazer uma pergunta sobre o desenvolvimento da indústria, mas antes eu gostaria de perguntar ao candidato, por que ele tem esse coração tão... E ofende ele. Já viram isso? Não discutem as ideias, se ofendem. E é exatamente isso que os líderes do Sinédrio fizeram. Eles se achavam possuidores da lei, detentores do poder, e dessa forma, eles se posicionaram diante dos apóstolos, ofendendo e desprezando e pensando, quem vocês pensam que são para falar, para levantar multidões aqui em Jerusalém? Nós vamos calar as vozes de vocês. Esses servos dos seus interesses egoístas são opositores ao verdadeiro evangelho. E eu pergunto para você, por que tanta fúria contra o cristianismo? Por que tanto se levantam contra a igreja de Jesus? A verdade, meus irmãos, é que a igreja fiel sempre enfrentará uma oposição direta. Por quê? Porque tem uma mensagem transformadora. Porque promove redenção da sociedade. E porque importa-se mais com a opinião de Deus. O que é mais importante para a igreja de Jesus? O que Deus fala. Isso incomoda os religiosos. Faz com que haja uma escalada de inveja e fúria, que mostra que esses líderes religiosos do Sinédrio não estavam preocupados em defender a fé, ou em defender a Deus. Eles eram defensores da sua posição, da sua religiosidade. Ou seja, eles queriam manter somente o seu status diante dos outros. Isso nos revela uma verdade que Jesus já deixou claro para os seus discípulos, lá em João capítulo 16, versículo 2. Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Jesus deixou claro que nós enfrentaremos
essas oposições. Talvez você perceba em nossas ações, em nossas redes sociais, pessoas que vão comentar e que começam a atacar a igreja, ofender, criar histórias. Diante disso, meu irmão, não se assuste, porque essa é a realidade da igreja do Senhor Jesus. Um crente vai incomodar muita gente, 2 crentes vai incomodar muito mais. Uma multidão de crentes, isso incomoda, incomoda e incomoda. Você lembrou da musiquinha, né? Eu sei. Nós acabamos incomodando as pessoas porque nós temos uma fé num Deus vivo e verdadeiro, que mexe e abala as estruturas religiosas. E quando isso acontece, nós precisamos refletir. E é exatamente isso que nós temos no conselho de Gamaliel. Um conselho que traz de volta a reflexão. Aqueles que estavam cheios de energia, perturbados no espírito, ouviram um homem que estava refletindo de forma racional sobre todo esse evento. A palavra de Gamaliel é muito importante, mas quem era Gamaliel? Gamaliel era um fariseu. Fariseus eram um grupo religioso da época, que era responsável por estudar a lei, portanto ele era um especialista na lei. Gamaliel também era respeitado pelo povo, ele era um referencial de moderação. Inclusive, o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, foi instruído por ele. Entendemos com isso que Gamaliel era uma pessoa respeitada, inteligente, um grande homem dentro daquele sinédrio. E qual foi a reflexão de Gamaliel? Gente, nós precisamos lembrar de algo. 2 grupos já surgiram com líderes levando pessoas. Um grupo era liderado por Teudas. Teudas, ele levou 400 pessoas até o Rio Jordão, declarando-se profeta. Ele se intitulou, ele se empossou profeta. Mas o que aconteceu? Teudas foi preso, morto e consequentemente o grupo se acabou. Judas o Galileu, ele também chamou algumas pessoas para perto de si, dizendo: não devemos pagar impostos aos romanos, só pagamos impostos ao Rei dos Reis. Mas esse Judas também acabou sendo morto, e os seus seguidores acabaram se dispersando. Quando nós olhamos para o conselho de Gamaliel, geralmente as pessoas o elogiam muito, porém, ele cometeu alguns equívocos. Primeiro deles, colocar Jesus no mesmo nível de outros líderes. Jesus, Judas e Tadeu estão em prateleiras diferentes. Jesus não é igual a esses outros líderes, pelo contrário, ele é totalmente diferente. Segundo erro de Gamaliel foi acreditar que a história se repetia. Gente, o que já aconteceu com esses outros grupos, vai acontecer agora com esses seguidores de Jesus. E por fim, a terceira ideia, que é a pior de todas, incentivou a neutralidade. Ou seja, disse para eles: olha, lavem as mãos, não se preocupem com Jesus, com seus seguidores, não precisamos conhecer quem ele é. Você já ouviu falar de Nicodemos? Nicodemos é um outro fariseu muito conhecido. Esse não desprezou Jesus. Se Gamaliel fizesse o que Nicodemos fez, que foi buscar nas escrituras e entender o que de fato Jesus fez. Portanto, percebemos esses equívocos na orientação de Gamaliel. Assim como se levantam em nossos dias muitos líderes que podem aparentemente falar coisas boas, mas que na verdade eles não estão trazendo a verdadeira sabedoria de Deus. Cuidado com as filosofias que surgem, cuidado com os ensinamentos que aparentemente trazem ânimo e encorajamento, mas que estão
contrários à palavra de Deus. Porém, o acerto de Gamaliel é algo que precisa ser ressaltado nesse texto. Gamaliel declarou que a obra de Deus é indestrutível. Aquilo que Deus realiza, ninguém pode deter. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana exatamente sobre esse texto, e ela perguntou: amor, mas quando alguém se levanta contra a obra de Deus, alguém tem esse poder de destruir, de impedir, de atrapalhar, de atrasar? Alguém tem essa força, essa capacidade? E a grande verdade, meus irmãos, é que nós entendemos que até mesmo aqueles que se levantam tentando ser um empecilho, são os instrumentos que Deus utiliza segundo os seus propósitos. Deus é soberano sobre a sua igreja, conduz a história do seu povo. Deus age de forma real em nossas vidas, meus irmãos, que aquilo que Ele quer fazer não é destruído em momento algum. Aqui nós temos um consolo e um conforto, a certeza de que o que Deus está fazendo no nosso meio, ninguém pode destruir. Ah, mas eu fiquei sabendo que se levantaram para falar da nossa igreja, lá na empresa onde eu trabalho. Fique em paz, meu irmão. Lá no Twitter estão xingando, estão falando sobre nós. Fique tranquilo. O que Deus está realizando, homem nenhum é capaz de destruir. A obra do Senhor, ela é indestrutível, e nós podemos ter a certeza de que ela seguirá até o fim. Nós podemos enfrentar perseguições, e é uma certeza para aqueles que são fiéis. Podemos até morrer nas mãos dos perseguidores, isso é uma possibilidade. Mas a realidade final é: a igreja de Jesus continuará firme até o fim. Nessa ocasião, Jesus usou o conselho de Gamaliel como instrumento para libertar os servos. Um dia antes, Deus tinha usado o quê? Um anjo. Imagine só Deus enviar um anjo para livrar você. Imagine Deus enviar um anjo para guardar a sua vida. Imagine Deus realizar uma obra tão poderosa e sobrenatural que você não conseguia determinar, perceber ou até mesmo realizar, mas Ele faz. Isso mostra que o nosso Deus, Ele guarda e conduz a sua igreja com métodos que são excêntricos. O que é um método excêntrico? É algo fora do normal, fora do padrão. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu ouvi a história de alguns colegas. Eles estavam viajando, uma viagem missionária, e eles ouviram um barulho estranho no ônibus, mas continuou a viagem porque o ônibus não parou. Enfim, aquele barulho estranho, e eles continuaram. De repente um deles olhou para fora e percebeu que tinha como que uma pessoa do lado do ônibus, e eles acharam aquilo muito estranho. O ônibus estava andando normal, mas eles viam alguém do lado de fora. E eles então decidiram parar o ônibus, e quando eles pararam o ônibus um pouco para frente, o pneu estava totalmente destruído. E eles então perceberam: uau, fomos guardados pelo Senhor. Provavelmente era um anjo que estava ali operando na vida deles. Deus trabalha de formas que não são as esperadas muitas vezes, usando instrumentos que nós nem imaginamos. Um exemplo disso é Ciro, o rei da Pérsia. Ciro foi usado para libertar o povo de Israel. E essa libertação promoveu uma transformação para o povo de Deus. Não era o homem esperado. Deus age da forma que muitas vezes não esperamos, para nos conduzir aos propósitos que Ele estabeleceu nas nossas vidas. Eu sei que eu e você, nós fazemos planos. Senhor, depois de nós fazermos esse plano, nós oramos. Eu entrego a Ti o meu plano, dá um check aí, Senhor.
cumpre a minha vontade. Amém. E quando nós fazemos isso, nós estamos tentando colocar Deus dentro da nossa caixinha de propósitos e ideias. A forma como eu quero, ó Deus, que o Senhor converta o meu marido, é através de um raio caindo do céu. Não, brincadeira, raio não ora desse jeito. Mas é através, Deus, de uma revelação poderosa que ele se entregue aos teus propósitos. E a grande verdade é que você tem que orar para o seu marido se converter se ele ainda não conheceu a Cristo. Mas deixa nas mãos de Deus o método que Deus vai usar para alcançar ele, amém? Amém? Você não precisa impor, só confia, espera no Senhor. Quer ver um exemplo disso? Josh McDowell, quem é esse homem? Autor de 157 livros, ele já pregou para mais de 46 milhões de pessoas, é isso mesmo, é o cálculo que o ministério dele faz. Um homem muito conhecido na pregação do Evangelho. Mas quem ele era? Ele era um ateu, ele não acreditava em Jesus. E quando ele estava na faculdade, os seus colegas o desafiaram: prove historicamente que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Então Josh decidiu encontrar as provas irrefutáveis desse fato: Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Alguns meses depois, estudando sobre o assunto, ele sentou na sua cadeira, no seu escritório, botou as mãos na cabeça e disse: é verdade, ele ressuscitou, é verdade, de fato, as evidências comprovam que Jesus ressuscitou. E então ele disse uma frase emblemática sobre isso: eu me propus a desmentir a ressurreição histórica de Jesus, mas acabei me tornando um seguidor de Cristo. Olha só, meus irmãos, o instrumento que Deus usa para o seu propósito, o interesse totalmente pecaminoso se transformou no instrumento para que ele conhecesse a verdade do Evangelho. Cristo ressuscitou. Perceba como Deus, ele não age de acordo com os métodos que nós estabelecemos. Ele é Senhor, ele sabe como conduzir, definir e realizar as coisas segundo o seu propósito. Da mesma forma ele conduz a sua igreja, da mesma forma ele direciona o que nós fazemos como seu povo. Algumas pessoas olham para a igreja e dizem: não, a igreja não deve pintar a parede dessa cor, não, a igreja não deve comprar esse espaço, não, a igreja não deve fazer conferência, não deve ter luz, não deve ter som. E por aí vão os comentários, as opiniões e as ideias sobre a igreja. Mas deixa eu dizer algo, meu irmão: o Cristo que direciona essa igreja é quem tem realizado em nosso meio e feito coisas extraordinárias. Perceba o que ele faz. Não devemos ir para o Rio Grande do Sul, o governo que resolva. Nós já temos nossos problemas aqui. Esses pensamentos pecaminosos, equivocados, fazem com que nos afastemos do que Deus deseja trabalhar. E pior, muitos se tornam opositores da igreja, opositores à obra que Deus está realizando. Mas aqui ficam algumas dicas bem preciosas. Como reagir a oposições contra a igreja? Algumas dicas. Primeiro, esclareça a questão. Quando você ouvir críticas relacionadas à igreja onde você está, meu irmão, procure esclarecer isso, mas não com qualquer pessoa, com as pessoas maduras e sábias que poderão te orientar. Por exemplo, nossos pastores, pessoas provadas e aprovadas, eles poderão te orientar. Segundo, avalie com cautela.
faça uma avaliação que não é motivada por interesses egoístas. Cuidado com os teus sentimentos. Avalie esses fatos, duvidando das suas dúvidas se for necessário. Reconheça que o julgamento humano é limitado e pode estar errado. Você já ouviu alguém dizer algo, falar sobre uma situação e você pensa, faz sentido? Já ouviu? Já pensou nisso? Por exemplo, só um exemplo bem claro. Alguém criticando a nossa ação social nessa semana disse que nós não deveríamos expor as obras que fazemos diante dos homens. Alguém pode olhar e dizer, faz sentido. Mas aí eu pergunto para você, será que esse faz sentido de fato é verdadeiro? Você não parou para pensar que quando nós divulgamos isso, nós encorajamos as pessoas a continuarem doando? Quando nós fazemos isso, nós somos instrumento de Deus para despertar outros. É óbvio que alguém pode doar e usar isso como instrumento para a glória pessoal. Alguém pode fazer isso. Mas meu irmão, essa não é a nossa motivação e você sabe disso muito bem. Você que nos conhece, você que anda conosco, você sabe disso muito bem. Então cuidado com esse faz sentido. Isso pode esconder um engano e uma mentira grandiosa. Além disso, confie no cuidado e na direção soberana que Deus tem com a sua igreja. Deus conduz o seu povo. Confie na direção que Deus dá. E por fim, tome atitudes sábias. Quais atitudes? Seja leal, seja moderado. Não tome decisões rapidamente. Proteja a igreja de Cristo, mas não queira se colocar como um advogado de Deus. Não se desgaste demasiadamente combatendo a oposição, mas priorize fazer o que Deus chamou você a fazer. É aqui, meu irmão, que nós chegamos a esse conselho de Gamaliel, percebendo que algumas pessoas, quando se opõem à igreja, eles estão lutando contra o próprio Deus. Perseguir os servos de Deus é o mesmo que lutar contra o próprio Deus. Isso é pesado. E você vai lembrar de Atos capítulo 9. Saulo, Saulo, por que me persegues? Espera aí, quem falou isso? Quem falou isso, gente? Jesus. Por que Jesus falou isso para Saulo? Saulo estava perseguindo Jesus? Não, Jesus já tinha ressuscitado corporeamente, já estava no céu. Como assim? Jesus parou Saulo no meio do caminho. Detalhe, tá? Saulo não caiu do cavalo, tá? A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Diz que ele caiu ao chão. Se ele estava no cavalo, na mula, na carroça, ou estava andando, a gente não sabe, tá bom? Acabei com a musiquinha, lá se vai Saulo em seu cavalo. Lembram disso? Pois é, fazer o quê? Mais importa ler a Bíblia do que seguir algumas músicas, né? Pois bem, voltando aqui. Saulo estava perseguindo os cristãos. E no momento que alguém decide levantar-se contra um cristão, perseguir um servo de Deus, essa pessoa se opõe ao próprio Deus. É aqui que eu pergunto para você: você é um aliado ou um opositor a Deus? Quem é você diante da obra que Deus está realizando? Alguém que coopera ou alguém que se opõe? Alguém que ajuda ou alguém que atrapalha? Alguém que ajunta ou alguém que espalha? Quem é você diante da obra de Deus? Alguém que se dispõe a dar as mãos, a auxiliar, a cooperar, a somar forças? Ou alguém que fica sentado no sofá, analisando os textos para tentar encontrar algum motivo para apontar o dedo e acusar a obra de Deus que está sendo feita?
Meus irmãos, nós não podemos ler esse texto sem refletir sobre isso. Gamaliel instruiu aqueles homens a permanecerem neutros sobre a igreja de Jesus. Mas é impossível permanecer neutro em relação a Cristo e sua mensagem. Quem decide deixar para depois, para ver se Jesus de fato é o Salvador, pode morrer sem ter a melhor esperança para a vida e para a morte, que é Jesus Cristo. Alguns dizem, deixa para o último momento, para o leito de morte, então se voltar para Cristo. E a grande verdade é que nós não sabemos se lá no leito de morte alguém terá a oportunidade de se voltar para Cristo. A silenciosa decisão da neutralidade pode rejeitar o Filho de Deus. E hoje você é chamado a ponderar sobre isso. Qual é a sua postura em relação a Jesus Cristo? Talvez no passado você já tenha sido um opositor à igreja de Jesus, até já falou mal da igreja de Jesus. Talvez no presente você seja simpático com a igreja de Jesus. É legal. O louvor é bacana, o pessoal canta bem, os músicos não desafinam. A obra social da igreja, muito boa. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre qual é a sua posição diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu preciso encerrar esse texto e ainda falar sobre alguns versículos, mas antes de encerrar a mensagem, eu quero falar diretamente com você, que ainda não se posicionou como um seguidor de Cristo Jesus. Quero falar diretamente com você que está ouvindo essa palavra, tem o seu coração ardendo e está pensando, de fato eu preciso me voltar para Jesus de todo o meu coração. Eu tenho sentido Ele falar algo comigo, eu tenho sido convencido pelo Espírito Santo, de alguma forma eu tenho sido inclinado a querer andar com Deus, a ter uma amizade verdadeira com Deus, a ser um desses seguidores de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora, baixe sua cabeça aí no seu lugar. Se você é uma dessas pessoas que deseja agora falar com o Senhor e se render a Ele, eu quero que você faça uma oração no seu lugar, repetindo as palavras que eu vou dizer para você. Você pode se render a Cristo e declarar o seu desejo de segui-lo pelo resto da sua vida. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser teu seguidor. Eu estou entendendo a tua palavra. Eu estou entendendo a necessidade de caminhar contigo. Até hoje eu não entendia isso direito, mas agora eu estou compreendendo um pouco melhor. E desejo, a partir de hoje, caminhar contigo todos os dias da minha vida. Eu me rendo a Ti, para hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Com os olhos fechados ainda, cabeça baixa. Se você fez essa oração hoje, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Se você fez essa oração aí no seu lugar, se rendendo ao Senhor e falando sobre essa necessidade de caminhar com Ele, esse desejo de segui-lo, levante uma de suas mãos aí onde você está. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu quero muito orar pela sua vida, você que levantou a sua mão. Aí no seu lugar mesmo, nós vamos orar por você, pela sua caminhada. Vou pedir para toda a igreja estender as mãos para essas pessoas agora. Pai, nós colocamos diante de Ti essas vidas. Vamos clamar ao Senhor, Deus, por essas pessoas que estão se rendendo a Ti, ao Teu propósito.
e colocamos elas pedindo que o Senhor direcione a vida delas na caminhada, para que elas sigam o Senhor e conheçam de verdade o prazer que há em viver a tua vontade. Conduza essas pessoas, guarde o coração delas e fortaleça elas para sempre. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que ergueu a sua mão, no final do culto, nós queremos ter uma palavra especial com você. Lá na minha direita, naquele canto, nós vamos reunir todos vocês que hoje fizeram essa oração. E eu gostaria que você se encaminhasse lá, à minha direita. Alguns voluntários vão entregar para você um folder roxo da nossa igreja e tem algumas informações importantes. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem falando sobre o final dessa história. Não é o final da vida dos apóstolos, mas é o final dessa história. No versículo 40 diz assim: os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim, os soltaram. Aqui nós temos o castigo dos líderes religiosos. Que castigo? A religiosidade castiga, meus irmãos. Castigo físico e o impedimento da pregação. Os apóstolos foram açoitados. E para quem assistiu a Paixão de Cristo, você assistiu a Paixão de Cristo? Sim? Você lembra dos açoites que Jesus sofreu? Os apóstolos passaram pela mesma situação. Isso aconteceu cerca de 1 ano depois da morte de Jesus, e os apóstolos sofreram na mão dos mesmos algozes. Além disso, eles foram impedidos de continuar proclamando o Evangelho. E aí eu pergunto, esses apóstolos pararam, desistiram, fugiram? Não. Eles sentiram alegria na desonra, alegria na humilhação, alegria na perseguição. Por quê? Porque eles entenderam que é uma alegria sofrer em nome de Cristo. Diante dessa situação contrária, os apóstolos não se entregaram, eles não pararam, eles não se renderam. Pelo contrário, eles celebraram. E essa celebração, meus irmãos, é uma demonstração de que o coração deles não estava no reconhecimento dos homens, não estava em serem aceitos pelos líderes do Sinédrio. A alegria deles estava em obedecer a Cristo. É por isso que todo homem ensimesmado, ele luta contra a rejeição. Na hora que ele é humilhado ou rejeitado, ele se ofende e sai de cena. Mas aqueles que entendem que são chamados para a glória de Deus, para cumprir o propósito de Deus, quando são desonrados, desrespeitados, humilhados, eles não param, eles não cessam, porque eles entendem: eu tenho uma obra para cumprir, eu fui chamado pelo Senhor, eu fui levantado por Cristo Jesus, e não importa quem se levanta contra a igreja, eu fui chamado pelo Senhor, e serei fiel até a morte, serei fiel até o fim. Essa disposição em perseverar vem de uma convicção. Eu não estou aqui para receber exaltação pessoal. Pelo contrário, a exaltação pessoal compete diretamente com a exaltação de Cristo. Na hora que você diz: preciso de reconhecimento, preciso que me honrem, preciso que me deem o troféu tudo nosso. Na hora que você se coloca para assumir a ponta da mesa, você está competindo contra o próprio Cristo. Você está se opondo à obra de Cristo.
E nós precisamos entender, como seguidores dele, nós somos chamados a trilhar o caminho da humildade, servindo independente do reconhecimento dos homens. E quando nós entendemos isso, que fardo que sai dos nossos ombros, como isso é maravilhoso. Eu me lembro de uma situação, há uns 10 anos atrás, eu era pastor na igreja Batista, em Três Barras, e eu estava tendo que lidar com algumas situações que eu não sabia como resolver. Quem nunca, né? Eu não sabia, e eu fui para o culto. E antes do culto nós fazíamos um tempo de oração, na sala de oração, e lá estávamos orando, eu e outras pessoas. Eu dobrei meu joelho, e eu comecei a dizer: Deus tem isso para resolver, aquilo para resolver, aquilo para resolver. Senhor, a outra situação, Deus tem misericórdia. O jovem pastor estava ali sofrendo, e dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. De repente, eu comecei a ouvir a música que estava tocando ali no ambiente. Ministério Zoe nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Naquela hora, saiu uma tonelada dos meus ombros. E eu estava orando e chorando. Quem estava na sala estava vendo lá o pastor chorando e se humilhando diante de Deus. De repente eu me levantei e comecei a cantar com mais alta voz que eu conseguia. Se estava desafinado ou não, eu não sei, eu só sei que eu cantei alto. Gritei talvez. Mas eu cantei dizendo: é tudo sobre você, Jesus, é tudo sobre você, Jesus. A igreja é tua, o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem resolve, o Senhor é quem realiza, a igreja é sua. Você já provou essa liberdade de render todas as coisas ao Senhor e dizer: Deus, faz a tua vontade. Teus métodos podem ser excêntricos, faça a tua vontade, não faça o que eu quero, cumpra a sua vontade. No seu GP, meu irmão, você que está aí no GP sofrendo: ai pastor, eu faço tudo o que o supervisor manda, o pastor de área já visitou, mas não flui, não resolve, não acontece agora. É de Jesus esse GP, deixa Ele realizar. Tem gente no GP fazendo confusão, é de Jesus esse GP, deixa Ele conduzir. Mas tem pessoas que estão tramando algo contra a nossa igreja. A igreja é de Jesus, deixa eles tramar. Enquanto eles conspiram, nós trabalhamos. Enquanto eles se opõem, nós vivemos fielmente o chamado que o Senhor nos deu. E esses apóstolos saíram, meus irmãos, saíram da prisão, não é de qualquer lugar, eles estavam presos, pelo segundo dia consecutivo. E eu fico imaginando, alguns de nós: Deus, eu fui preso, um anjo me salvou, ainda bem que aquele anjo apareceu. Mas o anjo mandou pregar, eu preguei no dia seguinte, e eu fui preso de novo, Senhor. Eu não acredito, é impossível. Olha só que perseguição contra mim. O jeito é parar de fazer a tua obra. Tem alguém aí se identificando? Eles não pararam, eles continuaram. O que aconteceu no dia seguinte? Os apóstolos foram em frente, todos os dias, no templo e de casa em casa. O que eles faziam? Continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Aqui nós temos um padrão, todos os dias. Isso mostra o que? Intensidade. O que é essa intensidade que nós estamos percebendo no texto? Eles estavam dispostos a realizar essa obra de forma profunda e grandiosa.
É aquilo que nós estamos vendo, o pastor Lipão e a Lari fazendo lá no Rio Grande do Sul. É isso que vocês veem, os colaboradores aqui da Onda fazendo. É isso que vocês veem, os pastores aqui da Onda fazendo. É isso que vocês veem, os apacentadores, os servos, a base pessoal, enfim, a igreja mobilizada. Vocês veem a igreja fazendo isso, intensidade, todos os dias, um trabalho constante. Além disso, era uma pregação ou uma proclamação intencional. Eles testemunhavam no templo. Onde era o templo? Era um lugar de discussão religiosa. É para lá que eles iam. Mas não só no templo, eles testemunhavam de casa em casa. Quais casas? As casas brancas podem evangelizar, nas outras não. Era assim? Não, gente. Todos os lugares, em todas as casas, onde eles estivessem. Os apóstolos estavam testemunhando em todos os lugares. Se ele entrava num zarco, você sabe o que é um zarco? Sabe? Você sabe o que é um zarco? Ônibus, é isso, né? Joinvilense aí, é um ônibus. Se ele entrava no ônibus, ele evangelizava. Se ele ia na prefeitura, ele evangelizava. Quando ele ia para a faculdade, evangelizava. No trabalho, evangelizava. Na reunião familiar, evangelizava. Onde eles estivessem, eles ensinavam quem Jesus era. E eles evangelizavam sobre quem Cristo é. Era em todos os lugares de forma intencional. No seu Instagram, evangelize. Se Jesus tivesse Instagram, não somente seria aquele que tem o maior número de seguidores do mundo, ele seria o maior evangelista do Instagram, porque ele usava as ferramentas disponíveis nos seus dias, e nós devemos usar também. E ainda, eles proclamavam uma mensagem cristocêntrica. O que é isso? Jesus está no centro. É uma mensagem sobre quem Cristo é. É isso que você precisa falar para as pessoas. É isso que o seu vizinho precisa ouvir. É isso que o seu filho precisa escutar. Sobre quem Cristo é, sobre aquilo que Cristo realizou. Essa é a nossa comissão. Meus irmãos, capítulo 5 de Atos termina mostrando uma igreja que se levantou para pregar o evangelho independente das circunstâncias. Por isso eu concluo citando William Temple, que diz: os cristãos são chamados para realizar a mais difícil de todas as tarefas: lutar sem ódio, resistir sem amargura, e no final, se Deus assim o desejar, triunfar sem um espírito vingativo. Quero convidar você para ficar em pé, meu irmão, nesse momento. Coloque-se em pé. É um chamado para a igreja do Senhor Jesus triunfar, independente das circunstâncias. As perseguições que começaram no primeiro século perduraram sob o poder do Império Romano pelos 4 primeiros séculos. E essas perseguições, meus irmãos, elas não acabaram. Até os nossos dias, cristãos permanecem sendo perseguidos. E nós, a igreja de Jesus, somos aquela suspeita de Gamaliel. Nós perseveramos, nós continuamos, nós nos mantemos até o fim. Por quê? Exatamente porque nós fomos chamados pelo Senhor, porque nós temos um propósito estabelecido pelo Senhor. E eu convido você a nesse momento cantar ao Senhor Jesus, e através dessa canção expressar o seu louvor e a sua gratidão, entendendo: nós somos a suspeita de Gamaliel, aqueles que Gamaliel achava que nós éramos, realmente nós somos aqueles que têm uma mensagem, um chamado, e que irão perseverar até o fim. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora.
E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.